Guerra é guerra e hoje batemos 6.000 inscritos, então queria agradecer a todo mundo que está presente a isso daí. Muito obrigado aos senhores e senhoras também desse canal. Perfeito? E vamos aqui falar a respeito de um ataque que está acontecendo na região da Crimeia. Ele envolve drones marítimos e também mísseis Neptune. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Esse daqui é um alerta, né, do dia de ontem, de drones na região da Crimeia. E é bem pouco, mas eu já vou te mostrar o paralelo disso aqui, o porquê que ele é tão pouco. E aí depois desse ataque, vem aí o russinho, ó, perceba como as coisas elas vão escalando. Primeiro um ataque de drones, aí vem o russinho, ele fala aqui, ó, Crimeia, em Sevastopol, sobre alerta de míssil. Feodósia, sobre alerta de míssil, Neptune e os mísseis antinavio, né? Então vamos ver qual o local que ele está falando, esse russinho, né? Sevastopol é uma zona bem conhecida já de ataques por parte da Ucrânia, que é esse porto que fica aqui. Esse pontinho aqui que vocês conseguem ver é um local que ele já está sob ataque faz muito tempo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a Ucrânia atinge esse local aqui de Sebastopol. Então toda essa zona aqui ela entra sobre alerta de drones e tudo mais, sobre alerta de mísseis, porque eles têm aqui, né, bastante ainda sistemas de defesa antiaéreas nessa região de Sebastopol. Então eles entram em alerta. E a outra região é importante porque mostra novamente que a Ucrânia não só abriu uma nova rota, como ela está mantendo essa nova rota. Isso daqui eu já venho falando para vocês que é uma coisa bem diferente que vem acontecendo. Então essa daqui, né, aquele local que ele fala aqui, ó, Feodósia. Feodósia fica justamente nessa ponta, o Zaporizhzhia fica ali, Feodósia fica aqui. Aqui tivemos dois ataques que já aconteceram aí há mais ou menos 3 semanas na região de Feodósia. E esse ataque ele abriu uma nova rota para chegar na região da Crimeia. Então tem um encurtamento aqui, ó, para você conseguir chegar tanto na região da Crimeia quanto ali na ponte da Crimeia e a região de Krasnodar. E isso daí acontece durante um longo ataque, né? Uma longa história de ataques que vinha acontecendo faz mais ou menos 3 semanas. Então perceba isso daqui. No dia 25, temos um ataque preparatório na região da Crimeia. Então ele é um ataque pequeno, mais ou menos igual esse daqui. No dia 27, as coisas pioram. É de fato o maior ataque que eu tinha visto até o presente momento naquele ano. E aí vai se passando, as coisas ficam fracas, né? Todo esse momento fica fraco. E aí vem na sexta-feira, rola novamente um ataque preparatório. E aí no dia 3 rola um dos maiores ataques que eu já vi. E aí ele é bem maior do que o outro ataque. Ele vem bem maior, mais ou menos as 2 ou até 3 vezes maior. E aí não para, os ataques começam a vir consecutivamente, um atrás do outro na região da Crimeia. E aí entra as novas coisas, né? A nova rota ali vindo da região de Zaporizhzhia, tem ataques diretos na ponte da Crimeia. Escuta isso que eu disse. Tem ataques direto buscando a ponte da Crimeia. E aí tem várias defesas antiaéreas que são destruídas também dentro da Crimeia. Isso aqui abre uma rota gigantesca, abre um buraco imenso para o exército russo ter que se preocupar. E os drones ucranianos eles começam a chegar em enxurrada, começa a vir muitos drones mesmo e não para. É uma sequência, uma das sequências maiores de ataques que eu já vi. E aí continua indo, segunda-feira continua e aqui temos o dia 9, o dia da vitória. E aí eu acho que isso termina na quarta-feira, quase na véspera do dia 9, o exército ucraniano consegue atingir a ponte da Crimeia, eu acho que foi na sexta-feira também. Eles conseguem atingir dois sistemas de defesa antiaéreas dentro da ponte da Crimeia. Dois sistemas de defesa antiaéreas. Aparentemente teve destruição e tudo mais, mas a gente não sabe o tamanho que foi essa destruição até o presente momento. E aí do dia 7 tem ataques ainda na região da Crimeia. Só que dia 9 vem. E aí as coisas param. Simplesmente as coisas congelam. A Ucrânia decide não atacar mais
nenhum ponto da região da Crimeia, mas não lançam nem mesmo nenhum drone. Depois de conseguir destruir, eles conseguiram destruir, conseguiu fragilizar, né? De destruição teve várias defesas antiaéreas na região da Crimeia, aqui no meio da Crimeia também teve sistemas de defesa antiaéreas mais para trás aqui também, e a Ucrânia destrói. Ela consegue pegar essas defesas antiaéreas e consegue atingir 2 sistemas de defesa antiaéreas na ponte. Só que aí depois disso, 2 dias antes do dia da vitória, tudo se esquece, tudo apaga, ninguém fala mais nada, nada mais acontece, não temos nenhum tipo de ataque. E eu atribuo a isso não uma coisa que a Ucrânia queria fazer, mas uma coisa externa, porque para mim não faz o menor sentido você ter uma zona limpa do jeito que ela estava, com o Putin se preocupando lá com o dia 9, com o dia da vitória que estava rolando, com as 58 sistemas de defesa antiaérea que estava lá em Moscou, com todo esse transporte de defesa antiaérea que estava rolando aqui, e a Ucrânia simplesmente esquece. A Ucrânia decide não atacar. Eu acho que não foi vontade própria isso daqui. Foi justamente pressões que tinha rolado. Por muito tempo a Ucrânia não tinha chegado na ponte da Crimeia de fato. E aí agora, né, eles estão tentando novamente, já tem movimentações de defesa antiaérea chegando novamente para a região da Crimeia. Tem movimentações aqui, inclusive tivemos ataques de sabotagem por parte de um pessoal, né, da Rússia, que faz o ataque de sabotagem em uma das linhas logísticas da região da Crimeia, que eu já vou falar a respeito disso. Então, por fim, no dia de hoje, a Ucrânia lança esse ataque aqui, ó. Em roxo, temos o barco. Então, é um barco só que ele é avistado. Não temos mais notícias de outros tipos de barcos nessa região. E aqui vemos um esforço da Ucrânia, mas nenhum deles vai diretamente, desses drones aqui, nenhum deles vem diretamente para a ponte da Crimeia. Você consegue perceber as setas aí e tudo mais. O exército ucraniano ele vem tentando aqui, ó, fazer uma rota para chegar em Novorossiysk. E, bom, enfim, as coisas aqui são preparatórias, não são para um ataque efetivo. O ataque efetivo ele vai acontecer nas próximas semanas e as coisas vão aumentando. É o que se espera, pelo menos, que as coisas vão se aumentando, assim como ocorreu nos ataques passados. E aqui você vê que sob a região da Crimeia mesmo não tem muitas coisas. Esses drones aqui eles passam em baixa altitude para conseguir testar e achar buracos nos sistemas de defesa antiaéreas. E aí veremos nos próximos dias qual que vai ser a efetividade disso aqui. Isso aqui pode demorar uma semana, pode demorar 2 ou 3, como aconteceu, né, nos outros ataques ali da região da Crimeia. E falando a respeito desse barquinho aqui, né, que faz o ataque da região da Crimeia, vamos falar a respeito dele, que saiu, né, finalmente algumas imagens dele fazer, foi a primeira vez, tá? A primeira vez que isso aconteceu, dele ser exposto assim e mostrar todas as configurações dele. Então você consegue ver aqui, ó, esse daqui foi o mesmo barco que derrubou 2 helicópteros, perdão, 2 aviões lá no Mar Negro. E ele conseguiu derrubar com isso daqui, ó, com esses mísseis. E esses mísseis aqui ele conseguiu derrubar 2 aviões. Isso daqui era uma coisa inédita, nunca tinha acontecido, aconteceu semana passada aí. Nunca tinha acontecido antes nessa guerra. Então esse negócio ele vai ser bem estudado pela Rússia e você vai ver que os russinhos estão copiando na cara dura o barquinho. Então você vê aqui, ó, que esse barquinho ele consegue também lançar drones, né? Saiu imagens aí no dia de hoje dele lançando drones, ó, fazendo arremesso de drones de fato. E isso daqui pode virar um caos, cara. Pode virar um caos de verdade, porque eles não estão conseguindo detectar. Os russos não conseguem detectar os navios, ou esses pequenos barquinhos, né? Na região do Mar Negro. Só que imagina isso daqui em um enxame de barcos, de drones, e dentro desse enxame de barcos tem outro enxame de drones e buscando agora efetivamente fazer os ataques. Se você não consegue, isso aqui é extremamente difícil você identificar. Se você não consegue identificar isso aqui, imagina só o que tiver dentro se conseguir passar.
Então veremos aí, né? E os russos, eles estão copiando ativamente a experiência militar ucraniana. A Marinha Russa iniciou uma formação de regimentos navais especializadas em sistemas não tripulados que farão parte de todas as frotas. Então a Rússia, que não tinha nenhuma espécie, né, disso daqui, vai copiando agora os russos. Não é só a Rússia, né, que vai tentando fazer isso. A unidades são equipadas com variedade de equipamentos, drones aéreos, tudo mais. Isso daqui enfatiza, né, para enfatizar o que eu falei no vídeo anterior. A Ucrânia ela deixa agora de ser um pequeno país e ela se transforma em uma fábrica militar mesmo. Ela é uma inteligência militar, ela tem os seus propósitos militares agora para outros países. Ela não é só mais um país que está precisando de ajuda ali. Você tem que defender a Ucrânia pelo que ela sabe também nesse exato momento. Isso daí deixa os amigos, né, os aliados da Ucrânia um pouquinho mais querendo ajudar, né? Na boa vontade a Ucrânia. Então você vê aqui, ó, que ele tem os mísseis aqui em cima, tudo mais, ele é tudo bem feitinho, bem moldado, é mais fácil de ser feito, porque ele não tem nenhum tipo de gambiarra, não é algo feito costurado, por assim dizer, né? Feito sem ter um planejamento, ele já é feito em fábrica, em linha de produção e tudo mais. E aqui o centro de controle dele, aqui eles colocaram uma foto aqui para tampar, né? Como funciona esse centro de controle. E aí, finalizando, né, só para falar a respeito de um ataque que teve, ó, nessa parte aqui, ó, tem uma linha logística que vem russa, que passa, né, e vem abastecendo a região da Crimeia, seja nessa daqui, e aqui tem um trilho. E aí nesse ponto aqui ele faz um ataque no transformador, nos equipamentos de energia e tudo mais. Não é algo muito significativo, mas é algo para mostrar que a Ucrânia, a Rússia jamais vai ter controle disso aqui. Isso aqui é território ucraniano até o final. Quem está ali, até mesmo os russos que são transportados agora para fazer uma nova população, para fazer uma nova influência cultural na região da Ucrânia, eles não apoiam isso daqui. Você perceba que não tem muito lugar para esse sabotador correr, não tem nenhum tipo de cidade grande, não tem nenhum lugar assim muito rápido pro cara correr aqui. Mas mesmo assim, no meio dessa cidadezinha pequena, ele faz um ataque e ele grava tudo isso daí, tudo mais, tacando fogo ali nessa região de Oleksivka. Perfeito? Vamos para mais notícias no dia de hoje. O Trump ele diz que Putin recusar um acordo de paz, os Estados Unidos vão dar agora o apoio à Ucrânia, além do que pode se imaginar. Eu realmente gosto dessa frase, diz o Yermark. Novamente, o que eu já falei no vídeo anterior. Agora, 5 meses depois, o Putin ele fala que se o Trump ele fala que se o Putin recusar um acordo de cessar-fogo, se ele de fato quiser a guerra, ele vai ter a guerra com os Estados Unidos. 5 meses depois. Então, uma coisa que já era fato para todo mundo, você que acompanha a guerra aí desde 2022, eu que acompanho a guerra também desde 2022, a gente já sabe de que isso daí o Putin não quer, ele não quer nenhum tipo de negociação. E para provar isso, o Putin ele vai lá e manda, né, para a Turquia, a reunião está acontecendo hoje, ele manda para a Turquia autoridades subalternas, são pequenas autoridades que não têm poder de decisão, entenda isso. Essas autoridades aqui não têm poder de decisão nenhuma, nenhuma, eles são mensageiros do Putin. Qualquer coisa que esse cara falar, ele precisa da chancela do Putin. Ele não pode falar nada fora do script. Então ele tem que respeitar aquele script. Novamente, isso aqui é perda de tempo. Perda de tempo. O Putin ele ganha tempo com isso daqui. Os Estados Unidos ficam naquilo lá, ó, me segura senão eu vou ajudar, me segura senão eu vou ajudar. Faz 5 meses. 5 meses não temos nada, nenhum tipo de sanções, não temos um aumento significativo no apoio militar para a Ucrânia e fica nisso, fica confiando no ditador, fica confiando como se o ditador ele vai mudar de ideia. Não, não, calma, ele vai sim mudar de ideia, fique calmo. Putin daqui a pouco ele para a guerra, ele vai mudar a ideia, tranquilo, fica tranquilo. Então ele deixa claro aqui, ó, ele não tem intenção de desistir, ele não quer. Se ele quisesse, ele ia lá negociar. O que vai acontecer basicamente é isso, ele vai dar a palavra para esse subalterno, né, que vai lá fazer negociação, olha, recuse tudo.
Pegue todo o máximo de informação que você pode, traga para mim, recuse tudo na hora. Então não existe, hoje não existe negociação. Donald Trump, não existe negociação. Perfeito? E aqui, né, o Trump ele fala nas negociações russas porque o Putin deveria ir se eu não vou. Então ele vai lá e defende o Putin. Ele defende porque ele fala que eu não iria. Então o Putin ele não precisa negociar com o Zelensky. A guerra envolve os Estados Unidos e a negociação tem que ser com os Estados Unidos. E às vezes a guerra é negociada até mesmo só com os Estados Unidos sem o intermédio da Ucrânia. Então esse negócio de você negociar uma guerra que está acontecendo, um povo que está sofrendo de guerra em outro local e não envolver o povo que está sofrendo, mostra aí, cara, que tá tudo errado. Então o Putin ele tá tirando sarro da, né, tanto o Trump quanto o Putin tá tirando sarro da Ucrânia, do Zelensky, que ele tá indo e ele tá lá na Turquia fazendo reuniões com o pessoal de outros países aliados. Então a negociação entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul terão início à tarde, negociação que não vai servir de nada. Entenda, não vai servir de nada. Peskov negou a possibilidade de participação de Putin nas negociações, seja ela digital, porque você poderia colocar uma tela, né, com o Putin lá, mas não vai ter nada disso. Vai ser novamente os cachorrinhos do Putin sentadinhos, escutando tudo e falando: olha, a gente não tem o que fazer. O Putin que manda nisso aqui, a gente não tem o que fazer. Então ele fica aqui, ó, Moscou fica nessa localidade e o segundo maior depósito russo fica nessa região aqui, ó. Justamente o Graal, esse que é o tal do depósito. Olha a distância que ele tem de Moscou, ó. Perceba a distância que ele tem de Moscou lá e de todos esses sistemas de defesa antiaéreas que foi movido, né? Que moveram-se para a região de Moscou. Então ele tem uma distância bem perto de Moscou e ele é a região mais fortificada da Rússia. E tivemos aqui, né, a confirmação da inteligência britânica que diz, olha o que ele disse, eles já foram mais audaciosos que eu. As explosões da Segundo Grau resultaram na maior perda de munições russas causadas pelas próprias ações da Rússia no atual conflito até o presente momento. Então eu dizia, né, que isso aqui era o segundo maior depósito russo que foi explodido, a segunda maior perda, só que uma das perdas mais importantes, sim, por conta da preciosidade que tinha desses materiais. Não era qualquer tipo de materiais, eram materiais de alta qualidade para sistemas de defesa antiaéreos, mísseis de longo alcance e tudo mais. E a destruição disso daqui, ela não foi pequena não, ó. Você consegue comparar aqui, ó, a parte do meio aqui, ó, a parte do meio já era. Tudo isso daqui, fora o que foi internamente, ó. Perceba isso aqui, ó. Nada disso aqui existe mais. Todas essas linhas aqui também não existem mais. Isso daqui, ó, isso aqui não existe mais. Então a coisa ela foi uma destruição em massa mesmo. Os resultados é para a gente estar vendo aí, provavelmente daqui a pouco, daqui 1 ou 2 semanas já é para ter algum resultado efetivo dos problemas desse segundo maior depósito russo. Tanto na questão, né, da linha logística, de ter que trazer isso daqui agora do maior depósito russo e mais protegido da região da Rússia. Então o problema para a Rússia vai ter sim. Tivemos mais uma defesa antiaérea destruída também na região de Zaporizhzhia. Não marquei, mas ó, tivemos uma aqui, outra aqui e tivemos outra também na região de Zaporizhzhia. Isso aqui abre novamente um espaço para a Ucrânia aproveitar a região de Zaporizhzhia. Então, é isso daí, o ataque, né, que teve na zona de Grau. A Rússia divulgou, né, a lista dos membros que vão formar essa comitiva. Hoje no mundo militar ele diz, né, que isso daí significa que tudo que, novamente, o que eu venho dizendo aí, ó, tudo que vai ser discutido lá em Moscou, lá na Turquia, né, vai ter que ser levado para Moscou. São mensageiros, são pombos correios que vão estar ali e nada além disso. Aqui temos uma linda imagem que a população russa fez em um prédio. A população vai vendo isso aqui, essa história. Eles juntaram o dinheirinho do bolso lá. O Putin não está pagando nada, o Putin não está malemar pagando os soldados deles, as indenizações das ondas humanas que ele vai jogando no campo de batalha. E aí o pessoal vai lá e vai prestar uma homenagem, os russinhos vai prestar uma homenagem pro exército deles e faz uma linda figura ali no meio do prédio. Só que essa mesma figura é do batalhão de Azov,
Então isso aqui foi feito pelos russinhos lá dentro da Rússia, só que eles pegaram uma imagem de um cara do batalhão, que foi o batalhão principal de motivação, né, a desculpa principal do Putin de fazer o ataque dentro da Ucrânia. Foi justamente por conta desse batalhão de Azov, né, que eles diziam aí que tinha envolvimento com coisas aí que eu não posso dizer aqui no YouTube e tudo mais. Então eles fazem, ó, perceba que é a mesma imagem, é o mesmo soldado ali nessa pintada. Agora eu não sei o que eles vão fazer com isso daqui, tá? Não sei o que eles vão fazer. E o Instituto da Guerra confirma aqui, ó, que nos últimos 16 meses, as forças russas tomaram a iniciativa e tomou 1.827 quilômetros. Não é nada muito grande, é de fato bem pequeno, considerando ser a segunda maior potência do mundo, não é mesmo? O grande, o gigantesco urso russo. E ele fala, né, que a questão, né, das eliminações ou lesões foram de 400 mil soldados. 400 mil soldados para tomar uma região de 1.800 quilômetros. Não é muita coisa, considerando os 16 meses. Não são aquelas 2 semanas, não é mesmo? Que o Putin ele prometeu aí que ele iria conseguir fazer apenas em 2 semanas todo essa tomar tudo, vai tomar tudo. 2 semanas, ele estava ali, ó, ia passar aqui, ia chegar até mais ou menos em Munique aqui, ó, Berlim, tudo mais, em 2 semaninhas, ele já ia atravessar tudo isso aqui, ia conquistar o mundo inteiro, não é mesmo? Putin não consegue isso daí, não conclui. Então, no presente momento, a gente está tendo aqui, ó, a reunião lá na Turquia, em Istambul. Vai acontecer à tarde, né? Eu vou trazer isso daí amanhã, mas já tenha a ideia disso daqui. Nada de novo vai acontecer. Não haverá um cessar-fogo. Infelizmente, teremos mais coisas acontecendo no frente de batalha, mais vidas e mais pessoas e a guerra vai continuar e nada vai mudar, porque o cara que tá ali, ó, esse sarnento que está aqui, ó, é, talvez nem esteja aqui, né? Que ele está aqui em volta de tudo isso daqui, todos esses sistemas de defesa antiaéreas. Ele não quer nenhum tipo de conversa, porque se ele tiver algum tipo de conversa, o governo dele cai. E ele sabe que as coisas vão cair de uma hora ou outra. E ele está indo para tudo ou nada. E no mais, quero agradecer aos senhores. Somos 6 mil inscritos aí. Maravilhoso aqui. Eu nunca imaginaria chegar tão longe assim. Então, quero agradecer de fato a todos vocês, senhores e senhoras, que fazem e me dão motivação de continuar isso daqui. Perfeito? Muito obrigado a todos vocês e guerra é guerra.